Pessoal, então vamos continuar com a discussão de teoria de perturbações dependentes do tempo. Em particular, hoje eu vou continuar o exemplo que a gente começou a ver na aula passada e vou falar da ionização do átomo de hidrogênio. Okay. Então, na aula passada, a gente chegou a esse resultado, conhecido como regra de ouro de Fermi, que é uma perturbação periódica, né, que oscila com cosseno, vezes um operador independente do tempo, mas que pode depender de coordenadas espaciais. E, basicamente, a taxa de decaimento no estado inicial para o estado F é dado por uma probabilidade dividida pelo tempo, né, no qual a perturbação atua. E isso é proporcional à densidade de estados com uma dada energia final, né, no caso de emissão de absorção, essa energia final é dada por essa expressão, vezes esse elemento de matriz aqui. Então, o que a gente gostaria de calcular hoje é a ionização de um átomo de hidrogênio. Então, eu tenho aqui o meu próton, esquematicamente, tem um elétron orbitando em volta dele. E eu vou ter um fóton, que tem energia H cortado ômega, que vai espalhar sobre esse átomo, né? E eu quero calcular qual que é a amplitude de probabilidade, ou a taxa de transição do elétron ser ejetado do átomo, né? Ou seja, de eu ionizar o átomo, e eu partir de um elétron no estado inicial, um elétron no estado 1s, o estado fundamental do átomo de hidrogênio. Então, esse é o meu estado final. E o meu estado final, um elétron livre, com momento K. Então, essa é a amplitude, probabilidade que a gente quer calcular usando teoria de perturbações. Então, só para lembrar algumas coisas, né? Existe essa quantidade chamada Rydberg, RY, que vale 13,6 elétron-volts aproximadamente. E o elétron final, energia dele, que eu vou chamar de EE, energia do elétron, vai ser igual à energia de um elétron livre com momento K, que por sua vez pode ser escrita como a energia do fóton que está tentando ionizar o átomo, menos o Rydberg, que é, né, essa energia 13,6 elétron-volts aqui. Lembrando que o átomo de hidrogênio tem um espectro discreto, né? Esse Rydberg ele é igual a energia E ao quadrado sobre 2A0. A0 é o raio de Bohr. Eu também posso escrever isso como sendo alfa H cortado C sobre 2A0. Okay. Então, o elétron ele vai ser, né, ejetado. Né? Basicamente, eu tenho a energia do átomo de hidrogênio, né, N, ela é uma coisa do tipo menos um Rydberg sobre N ao quadrado. Então, a energia, né, de um estado ligado é negativa, né, para N igual a 1, que é o estado 1s, a energia é menos o Rydberg. Então, o elétron que vai ser ejetado, ele pode ter uma energia E, que vai ser dada pela energia do fóton, menos a energia que o fóton tem que gastar para ionizar o átomo, para tirar esse elétron de órbita. E essa energia é exatamente esse valor, 13,6 elétron-volts, no Rydberg. Então, quando isso acontecer, o elétron vai ter essa energia aqui.
Bom, então, vamos ver as condições de validade dessa conta que a gente vai fazer. Condição para validade da conta. Então, qual é o regime no qual essa conta vale? Então, a primeira coisa é que eu gostaria que o meu campo elétrico, né, do fóton, que vai interagir com o meu átomo, ele pode variar no tempo. Mas eu gostaria que o meu átomo, que eu vou desenhar com essa bolinha aqui, enxergasse um campo elétrico uniforme, na forma de uma onda plana, se propagando numa dada direção, definida pelo momento K. Então, eu quero que as variações espaciais do campo elétrico, que são dadas pelo comprimento de onda do fóton, lambda, divididos pelo tamanho do átomo, seja muito maior do que 1. Ou seja, eu quero que o momento do meu fóton, que define o módulo do vetor K, que define as variações espaciais do campo elétrico, seja muito pequeno comparado ao momento característico dado pelo tamanho do átomo. Nessas condições, o átomo vai enxergar um campo elétrico uniforme espacialmente. E ele vai ter uma dependência temporal com ômega-t, elevado a ômega-t. Isso aqui se traduz a uma condição que a gente pode escrever como sendo a energia do fóton, H cortado ômega, divididos por 1 Rydberg, tem que ser muito menor do que 4π sobre alfa. E isso daqui é um número que é aproximadamente igual a 1772. Número adimensional, claro. Multiplicando o Rydberg aqui para cima, a gente tem que a energia do fóton, para eu poder tratar o campo elétrico do fóton como um campo espacialmente uniforme, tem que ser muito menor do que 23 keV. Então, basicamente, o átomo ele vai ver um campo elétrico que varia com o tempo, mas a cada instante do tempo, o campo elétrico que ele vai ver é uniforme. Então, não tem variações do campo elétrico com relação ao tamanho do átomo, né? Como se o átomo fosse uma partícula pontual mesmo. Então, toda vez que a energia do fóton satisfizer essa condição, ser menor do que 23 keV, essa condição significa dizer que o campo elétrico é uniforme no tamanho do átomo. Por outro lado, a energia do fóton tem que ser muito maior do que um Rydberg, porque ele tem que ter energia para doar para o elétron ser ejetado do átomo. A gente pode falar que 1 é muito maior do que 10, mais ou menos. É um número, né? Então a gente chega à conclusão de que o nosso fóton tem que ter energia entre 23 keV, tem que ser muito menor do que isso, e tem que ser maior ou até da ordem de aproximadamente 140 eletronvolts, porque um Rydberg 3,7 eletronvolts, então 10 vezes isso é aproximadamente 140 eletronvolts. Então essa é a condição no qual a conta que a gente vai fazer na aula de hoje é válida. Essa é a condição que tem que ser satisfeita.
Então, qual que é a nossa perturbação? Nosso ΔH. Ele vai ser dado por menos E vezes o potencial elétrico, que varia com R. Bom, digamos que o campo elétrico seja ao longo de uma dada direção Z, 2 vezes uma amplitude é zero, e cosseno de ômega t vezes Z, certo? Ou seja, o campo elétrico ele é uniforme espacialmente, não tem variações no campo elétrico ao longo do tamanho do átomo, mas tem variações temporais no campo elétrico. Então, exatamente uma perturbação da forma que vai com cosseno, né? E esse campo elétrico ele tem que ser dado por menos o gradiente do potencial elétrico. E aí a gente pode calcular um potencial elétrico que varia com o tempo, que vai ser dado por menos E de T, Z chapéu, né? Digamos que ele está ao longo da direção Z, né? Z, perdão, tem chapéu, para que o gradiente seja dessa forma, né? Então, o nosso hamiltoniano perturbativo, né, a nossa perturbação, vai ser dado por carga do elétron, vezes 2 vezes a amplitude do campo elétrico, vezes cosseno de ômega t, vezes Z. Z vai ser R cosseno θ. E isso daqui eu posso escrever na forma da perturbação que a gente introduziu na aula passada, 2H' vezes cosseno de ômega t. Onde a gente pode facilmente ler o valor de H'. Nesse caso, H' vai ser a carga do elétron vezes a amplitude do campo elétrico vezes coordenada Z, R cosseno θ. É dada por R cosseno θ em coordenadas esféricas. Qual que é o nosso estado inicial? O estado inicial é a função de onda 1s do átomo de hidrogênio. Sim, 1s. Esse cara é dado por 1 sobre π, A0 ao cubo, raiz quadrada, é elevado a menos E sobre raiz de Bohr. Isso a gente viu em quântica 1, quando a gente introduziu os orbitais do átomo de hidrogênio. E o nosso estado final, ele vai ser dado, né, um psi-f, também função de R, que eu posso escrever como 1 sobre L elevado a 3 meios, E elevado a I, K, escalar R. O que é isso? Isso é uma onda plana com momento K, que está normalizado numa caixa. Então, eu estou falando que o meu elétron está dentro de uma caixa de dimensão L. L por L por L. Né? E a normalização é dada por esse L 3 meios, da função de onda, né? Claro. E esses são os meus estados finais, inicial e final. Então, agora a gente tem que montar o nosso elemento de matriz, né? Basicamente calcular F, H', e o resto, a regra de Euler-Fermi, que a gente já deduziu na aula passada, dá conta. Então, é basicamente uma integral que a gente tem que fazer, né? Isso aqui é uma integral relativamente complicada. E o resto da aula de hoje vai se resumir a gente resolver essa integral complicada. Então, vamos lá. Vamos introduzir coordenadas no nosso problema.
Vou botar minhas cores aqui. São coordenadas. Então, vou ter o eixo Z, Y, X. Eu vou ter o meu campo elétrico E. Que faz um ângulo θ com o eixo Z. E faz um ângulo φ no plano XY. Eu vou ter também o vetor posição, que eu vou ter que integrar. Vamos aqui em algum lugar. Esse cara, ele faz um ângulo que eu vou chamar de θ' com o eixo Z e φ' com o plano XY. E eu também vou ter um ângulo entre o vetor R e o vetor E, que eu vou chamar de gama. Então, esse é o nosso eixo. Então, resumindo, eu tenho um campo elétrico E, que é dado pelos ângulos θ e φ. É a coisa mais geral possível que eu estou fazendo. Eu tenho um ângulo R, que é dado pelos ângulos θ' e φ'. Eu tenho o ângulo gama, que é definido como sendo o ângulo entre o campo elétrico e o vetor posição R, a ser integrado. E eu vou falar que o meu momento K vai ser proporcional, vai ser ao longo da direção Z. Então, K está aqui orientado ao longo da direção Z. Então, eu tenho o vetor de onda, né, a frente de onda, a direção onde ela se move, a polarização do fóton e o vetor posição, onde eu tenho que integrar o meu elemento de matriz. Então, vamos montar a integral. Então, a integral que a gente está interessado em resolver é esse sanduíche do Brasicat. Vai ser uma integral no volume do espaço todo. 1 sobre L elevado a 3 meios. A menos I K escalar R. Vezes a galinha. Mas a galinha é dada por carga do elétron, vezes a amplitude do campo elétrico, vezes R, cosseno gama, que é o ângulo entre o campo elétrico e o vetor posição. E, finalmente, o estado inicial, que é a função de onda do nível 1S do átomo de hidrogênio. Essa é a integral que a gente tem que resolver. A gente pode já colocar algumas constantes aqui na frente. O elemento de volume. Eu vou ter seno θ', dθ', dφ', que eu estou integrando em D3R, R é definido por precisão, como a gente tinha definido aqui. Eu vou ter E a menos I módulo de K R cosseno θ', esse é o cosseno entre o vetor K e o vetor R. Lembrando que o vetor K está definido como sendo ao longo da direção Z, então a onda está se propagando naquela direção.
Ok? Essa é a função de onda inicial, final, perdão, vezes R cosseno gama, vezes E a menos R sobre a zero. Agora, quem que é o gama? Né? Esse cosseno gama. Cosseno gama vai ser dado pelo produto de um vetor unitário ao longo do campo elétrico por um vetor unitário ao longo do vetor R. Conforme o R variar, esse gama vai mudar, né? Claro. Então, ele depende desses ângulos, θ', φ', θ e φ. E eu posso escrever um vetor n qualquer como sendo θ cosseno φ, em coordenadas esféricas, né? Seno θ seno φ e cosseno θ. Então, multiplicando vetores unitários definidos por ângulos θ' e φ', isso aqui vai virar seno θ cosseno φ, seno θ' cosseno φ', mais seno θ' seno φ', seno θ seno φ, mais cosseno θ cosseno φ. Bom, aqui eu vou ter seno θ seno θ', e aqui também seno θ' seno θ. Então eu posso escrever isso como sendo seno θ seno θ' vezes cosseno φ cosseno φ', mais seno φ seno φ', mais cosseno θ cosseno φ, que por sua vez é seno θ seno θ', vezes cosseno de φ menos φ', mais cosseno θ cosseno φ. Bom, essa integral vai ser uma integral em d' de cosseno φ menos φ', vezes um monte de outras coisas que não dependem de φ nem de φ', como está definido aqui. As únicas coisas que vão depender de φ' estão nesse cosseno de gama. E a única coisa que depende de φ' no cosseno de gama é dado por esse termo. Só que esse termo é zero. Então, por sorte, tudo isso aqui some, morre, na hora que eu fizer a integração em φ'. Então, a única parte que vai sobrar, né, voltando ao nosso elemento de matriz, a nossa integral, vai ser dado por E vezes a amplitude é zero, vezes cosseno θ, 2π já executando a integral em φ,
Ok? Divididos por I L ao cubo, A0 ao cubo, vezes, agora sim, uma integral, R ao cubo, dr, E elevado a menos R sobre A0, vezes a integral em dθ, que eu posso escrever como sendo a integral de menos 1 até 1, d cosseno θ', perdão, aqui era φ', estou confundindo. Tá. Ó, cosseno θ, cosseno θ', desculpa. Corrigindo aqui, eu estava preocupado com isso, cosseno θ, cosseno θ', e aqui cosseno θ, cosseno θ'. Pronto, agora está certo. Claro, aí vai ficar um cosseno θ aqui, e aqui a integral em d cosseno θ', já colocando variáveis de cosseno, vezes cosseno θ', vezes E a menos I, K, R, cosseno θ'. Então dá para resolver, né? Parece complicado, mas dá para a gente resolver essa integral. Isso daqui vai ser dado por, já trabalhando o resultado, vou deixar para vocês fazerem, não é muito complicado. 32 raiz de π, vezes E elevado a E0, A0, K, A0 ao quarto, sobre L ao cubo, A0 ao cubo, raiz quadrada, vezes 1 sobre 1 mais K ao quadrado, A0 ao quadrado, elevado ao cubo, vezes o nosso amigo cosseno de θ na frente. Então, vou deixar como um exercício para vocês fazerem essa integral, não é muito complicado, requer resolver essas duas integrais aqui, pode ser por partes, ou substituição de variáveis, ou função zeta, como vocês preferirem, né? E, então, a gente reduziu o nosso elemento de matriz a uma série de constantes, né, que dependem, uma série de termos, né, vários constantes, e alguns que dependem do vetor de onda, do elétron, que, por sua vez, se a gente voltar aqui em cima, no primeiro quadro dessa aula, o vetor de onda do elétron depende implicitamente da frequência do fóton e da constante de Rydberg. Okay? Então, é aqui que entra informação sobre a energia do fóton. Okay? Vamos pegar agora a densidade de estados para uma partícula livre. Ela vai ser dada por L ao cubo. Eu vou usar esse valor, não vou calcular, mas a gente pode encontrar isso no Shankar ou em algum outro livro. Geralmente em livros de estrutura da matéria 3, física da matéria condensada, a gente encontra essa fórmula e a gente vai usar ela para a regra de ouro de Fermi, mas isso basicamente envolve fazer algumas integrações do volume de soluções no espaço de momento de uma partícula livre. Então eu tenho n sobre h cortado ao quadrado, que multiplica k seno θ dθ dφ.
um ângulo sólido, eu posso reescrever isso como sendo L ao cubo sobre 8π ao cubo. Isso é um resultado conhecido, né? M sobre H cortado ao quadrado vezes K de ômega. Ômega é o ângulo sólido. Ok? Então, combinando as duas coisas, a gente pode calcular o nosso dW, ou melhor, dγ, né, a letra que a gente estava usando. Uma pequena taxa de emissão vai ser dada por 2π sobre H cortado, densidade de estados com energia E, energia final, vezes o módulo ao quadrado do elemento de matriz H'. Essa é a regra de ouro de Fermi que a gente derivou na aula passada, no exemplo, né, da aula passada. Esse cara depende de dω. Esse cara é uma pequena taxa de emissão de ômega, de gama, né? Então eu posso escrever d gama de ômega, uma espécie de seção de choque, né? A taxa de emissão por unidade de ângulo sólido, juntando tudo, fica 256 sobre π. É 0 a 0 ao quadrado sobre H cortado. Já juntando todas essas constantes, M a 0 ao quadrado, H cortado ao quadrado. São muitas constantes, então eu vou ter um K a 0 ao cubo, divididos por 1 mais K a 0 ao quadrado, ao cubo, a sexta potência, perdão, uma potência bem grande, né? Vezes um cosseno ao quadrado de θ, que vem do elemento de matriz desse cara daqui. Então, essa é o nosso diferencial de taxa de emissão por unidade de ângulo sólido, de onde eu posso tirar uma taxa de emissão integrada de gama de ômega, integrar no ângulo sólido. Para fazer essa integral, eu preciso de ômega cosseno ao quadrado de θ. Isso daqui é 4π sobre 3. A gente vai precisar, né, dessa integral no ângulo sólido. E isso vai dar para a gente aproximadamente 512 sobre 3. Carga do elétron é 0 a 0 ao quadrado, sobre H cortado, vezes 1 Rydberg, juntando essas constantes aqui todas na forma do Rydberg, vezes 1 sobre, agora aproximando isso daqui como sendo muito maior do que 1, isso aqui simplifica para 1 sobre K a 0 elevado à nona potência. Então, essa é a resposta final da nossa taxa de ionização. Posso trabalhar essa fórmula um pouco melhor, interpretar algumas coisas, né? Claro que eu fiz a aproximação aqui de que K a 0 é muito maior do que 1, para poder negligenciar isso daqui, esse 1 aqui. De K ao quadrado a 0 ao quadrado muito maior que 1. Okay. Então, agora a gente já sabe calcular, né, a taxa de ionização de um átomo de hidrogênio na presença de uma onda eletromagnética uniforme no espaço, né? Isso é uma grande coisa, porque
a gente está entrando num tipo de conta que é uma pré-conta para contas de teoria quântica de campos, de interação da radiação com a matéria, né, de eletrodinâmica quântica. Então, é importante vocês conhecerem um exemplo dentro do contexto de mecânica quântica dessa taxa de ionização, né? Isso basicamente te dá, né, a probabilidade por unidade de tempo, né, de você mandar um laser no seu átomo de hidrogênio e de você arrancar o elétron numa direção qualquer do espaço, integrado sobre todo o ângulo sólido na esfera. Okay? Então, é uma conta sofisticada, né? Envolve uma série de passos. Alguns dos passos a gente usou fórmulas conhecidas de densidade de estados e a regra de Euler-Fermi. E dentro ela vem de todo esse contexto de teoria de perturbações, independente do tempo que a gente está fazendo. Então, na próxima aula a gente vai continuar com mais exemplos. Eu vou parar por aqui, já foi bastante coisa. Tem bastante conta para vocês fazerem, façam as integrais, resolvam os passos que eu pulei. E na quarta-feira a gente tira dúvidas. Até lá, pessoal.